nossa primeira live da série As Mulheres e o Direito. Hoje a nossa convidada é a delegada de polícia Nadine Tagliari Faria Zanflor. Ela é chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, é vice-presidente da região sul do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil do Brasil, presidente do Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, também do CONCPC. É formada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em 1999. Diplomada pela Escola Superior da Magistratura, a Júris, em 2000. Pós-graduada em Direito Público pela Faculdade Projeção de Brasília, em 2007. E pós-graduada em Direito Sanitário pela Unicinos, em 2010. A Nadine, por mais de 6 anos, foi titular da Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, sendo a primeira coordenadora das DEANs do Estado do Rio Grande do Sul. Nadine, já está por aí? Boa noite, doutora Giovana, boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer enorme estar aqui fazendo essa live contigo. Bom, eu preciso dizer a todos que me dirigir a Nadine, falando Nadine, não doutora Nadine, se justifica porque em 1999 nós nos conhecemos lá no curso de formação da Júris. Então a Nadine é uma amiga, né, assim como tantos outros colegas que eu conheci na Júris. E foi lá que a gente fez a primeira troca, né, dessa relação tão gostosa que agora, passados 21 anos, estamos aí, cada uma então desempenhando o seu papel, né, o seu cargo, enfim, na sociedade. E Nadine, eu gostaria que você, então, fizesse as suas primeiras considerações, né? Falasse um pouquinho para nós, em especial, como que era a Nadine que sonhava em ser delegada e quem é a Nadine hoje, delegada de polícia. Bom, eu preciso reforçar a minha alegria de estar aqui nessa noite, de estar contigo, Giovana, me permita também assim te chamar, por ser uma querida amiga. Eu acho que uma das mulheres mais guerreiras que eu conheço e que faz com que nesse momento a gente possa também tocar os corações e quem sabe deixar um pouquinho dos nossos exemplos, de tudo aquilo que a gente viveu, das dificuldades que a gente passou também, porque a gente conviveu por um período muito legal, né, aqui na capital, em Porto Alegre. Eu também vim do interior e eu te confesso, Giovana, que eu nunca sonhei em ser delegada de polícia. Acho que é isso que a gente também tem que relatar como mulheres que conseguiram alcançar um cargo, né? Hoje eu estou aqui dentro deste gabinete, o gabinete da chefia de polícia do estado do Rio Grande do Sul. Em 177 anos, até o ano passado, nós não tínhamos nenhuma mulher que tinha sentado nessa cadeira, tinha estado comandando esta instituição. E eu te confesso que não era o meu sonho ser delegada de polícia. Embora hoje eu tenha o maior carinho pela minha profissão, sou apaixonada pelo que eu faço e tenho certeza que estou no lugar certo, porque efetivamente era para ter acontecido isso. A Nadine, que veio de um município muito pequeno, assim como os municípios de muitos aí, de Santa Rosa e de todos que estão nos ouvindo, eu sou natural de Getúlio Vargas, e o meu sonho, num primeiro momento, primeiro era ser advogada, por isso eu fui procurar o direito, mas confesso que ao me formar e vir então para Porto Alegre, fazer o curso da Júris, em que nós fomos colegas, o meu sonho era ser promotora de justiça. E eu rodei, eu passei na primeira fase e rodei na segunda fase do concurso para promotor. Então, eu jamais imaginei, eu não tenho ninguém na minha família policial e eu não me imaginava policial civil. E hoje eu te confesso que eu sou extremamente realizada com o que eu faço e sei que a gente faz diferença na sociedade. E até queria te perguntar também, né, doutora Giovana, qual era o sonho da Giovana, o que a Giovana queria ser essa advogada de sucesso como é hoje?
Bem, primeiro eu gostaria de colocar assim que a ideia justamente dessa live é de trazer essas histórias de bastidores, né? A gente sabe o quanto a gente se inspira em outras mulheres e quanto a gente acaba inspirando também, né? Pelas nossas histórias de vida. Então, o objetivo fundamental é esse, é de trazer o humano, né? Que está por trás de todos os profissionais. Então, Nadine, eu fico muito feliz e eu te disse isso quando eu te fiz o convite, né? De que ficaria difícil, e você também falou, ficar difícil a gente ficar falando doutora, porque de fato nós somos amigas de longa data e por mais que o tempo passou e por muito tempo a gente não se falou, né? Mas aquele carinho, aquela admiração, aquele respeito todo sempre existiu e a gente acaba acompanhando uma outra, né? E então eu vou te dizer assim que o contrário de ti, então o meu início foi, eu dizia que eu não queria advogar, né? Isso era para mim um fato, eu não queria advogar. E aí eu estudei aqui, então na Unijuí, em Santa Rosa. Eu fiz toda a minha faculdade, aliás, desde os 13 anos de idade eu trabalho, eu fui manicure, cabeleireira, fiz toda a faculdade trabalhando com isso, né, para poder pagar os meus estudos, enfim. E quando eu me formei, quer dizer, primeiro, eu no terceiro semestre eu fui para dentro do fórum fazer estágio, né, e eu queria passar por tudo dentro do fórum. Então foi juizado especial, foi Ministério Público, foi estagiando para os juízes. E foi ali que eu me identifiquei com a magistratura. E eu dizia assim, nossa, eu quero ser juíza porque eu quero ajudar as pessoas e porque eu quero, né? Então, assim, o meu desejo de ir para Porto Alegre, quando eu fui para Porto Alegre, eu tive muita ajuda, né, de pessoas queridas, assim, e vocês sabem disso, né? Lembra, eu vou contar isso porque eu acho bem legal. Como eu sempre fui muito ligada a essa questão estética, assim, porque eu era cabeleireira, manicure, então eu sempre me arrumei, né? Eu gostava de me arrumar. E aí, nos primeiros dias lá da Júris, a gente se encontrou naquele bar, né? Lá, um cafezinho entre uma aula e outra. E estava lá o pessoal reunido. E aí, de onde é que tu é? O que tu faz, né? Enfim. E aí foi falando. E aí eu disse, olha, eu moro na Silveiro, numa casa bem linda, mas eu durmo no quarto da empregada, né? É ali que é o meu lugar. Eu estou lá, eles me ofertam, né, a moradia, a comida, e eu cuido do menino. Então, de manhã eu estudava, de tarde estudava em casa, de tarde eu fazia júris e de noite eu cuidava do Yuri. E aí, nessa roda toda, um colega nosso, querido, falou, eu achei que tu fosse filho de um fazendeiro. Todos nós achávamos. E, na verdade, era porque como eu fazia minha unha, meu cabelo, meu tudo, parecia assim que eu era muito mega, né, frequentadora de salões de beleza, quando, na verdade, era eu que cuidava de mim. Mas, então, voltando assim, eu fui para Porto Alegre num desejo muito grande, assim, de fazer a júris, de ter toda essa formação e de realmente passar num concurso para magistratura. O que aconteceu? Eu fiz o primeiro concurso, nós fizemos todos, né, aquela turma toda ali, e não teve um que passou, e nem os para trás, foi um dos concursos mais difíceis que teve, assim, e então não deu. E aí, para quem se sustentava desde os 13, né, e estar lá, não que eu não pudesse permanecer lá, as pessoas eram muito legais comigo, Gi, fica aqui, o quanto tu precisar, só que assim, eu não ia dar conta disso. Então eu fui trabalhar no escritório grande em Porto Alegre, tudo, tive toda uma experiência bacana, né, a minha primeira experiência como advogada. E aí chegou um momento que eu pensei em constituir uma família, né, e resolvi voltar para o interior. E aí, voltando para o interior, pensei, vou me reciclar, né? E daqui a pouco eu volto de novo para fazer concurso. Só que aí eu senti muito desejo de ter minha filha, e aí os caminhos foram indo e se abrindo. E quando meu segundo filho estava com 6 meses, eu resolvi que eu ia encarar, de fato, a advocacia. E te digo também, a advocacia me escolheu, mas é um presente na minha vida. E hoje estar aí falando como uma delegada que também quis ser promotora, né? As pessoas às vezes não
não se frustram ou acham, ai, por que não deu? Não deu porque não era para ser, né? Exatamente, a gente tem que acreditar nisso, né? Acho que a gente quer deixar as nossas impressões digitais no mundo e às vezes não é exatamente a vida não é tão programada, né? Por mais que a gente programe, nós não conseguimos programar tudo. Então, acho que isso fica também de exemplo, que nós começamos, nós focávamos num determinado concurso, porque cada uma focava num determinado concurso, e hoje nenhuma de nós duas estão nos concursos que naquela época imaginava. E eu te confesso, Giovana, que a melhor coisa na minha vida foi ter escolhido, ou a polícia me escolhido, ou eu escolhido a polícia. Porque realmente a gente se realiza naquilo que a gente faz. E a gente não pode ficar insistindo para o resto da vida em algo, buscando sempre algo, quando aquela coisa está do nosso lado e a gente tem que fazer o melhor aonde quer que a gente esteja. Acho que é legal esse bate-papo, por isso que eu até topei, né, hoje de noite conversar, terminar o meu dia, porque eu ainda estou aqui dentro da chefia, estou aqui dentro do Palácio da Polícia, terminando a última agenda da noite, mas extremamente feliz com o que eu faço. Uma agenda intensa, uma agenda que eu sei que tem uma responsabilidade enorme, mas quando a gente faz tudo o que a gente faz com carinho, com amor, não é um fardo, né? É realmente algo que dá certo. E aí o mundo conspira para que cada vez mais as nossas ações mudem as vidas das outras pessoas. Acho que esse é um pouco a minha missão, estando também hoje aqui na chefia. Uhum. Nadine, doutora Nadine, né, delegada Nadine, chefe de polícia Nadine, eu fico sempre muito curiosa, assim, para saber como é que é o teu dia a dia, né? A gente sabe que tu tem o teu filho, tu tem o teu marido, e eu vou contar que o dia que eu convidei ela estava lavando roupa, entendeu? Porque ela é uma mulher que lava roupa também, a gente faz isso, né? Então, assim, como é que é essa mulher, né? Que é delegada de polícia, que está chefe de polícia e que também é a mãe, é a esposa e todos esses desafios do dia a dia, assim, nos conta um pouquinho, assim, do que é o teu dia a dia. É desafiador, cada dia é um desafio. Eu sou mulher, uma mulher que se preocupa com o filho, que se preocupa com o marido, que se preocupa com o rancho que não foi feito no dia de hoje, que eu vou chegar em casa agora de noite, eu não sei exatamente o que a gente vai jantar. E isso acho que é um pouco a preocupação também da mulher, mas é importante que eu sempre tentei na minha vida focar exatamente o que eu queria e não deixar de ser eu mesma. Acho que talvez um dos sucessos e o fato de eu ter conseguido estar aqui nesse cargo hoje, o cargo mais importante dentro da instituição da Polícia Civil, foi porque em nenhum momento eu deixei de ser a mesma Nadine. Eu acho que a gente traz um pouco na essência e as mulheres têm muito, né, isso. A gente não muda. Nós temos que trazer também para os nossos cargos esses outros olhares, os olhares de mulheres completas, porque nós temos toda uma casa para cuidar, filhos, marido para se preocupar, e eu sou isso. Um dia, realmente, que a doutora Giovana me telefonou, eu disse, olha, eu estou aqui, eu estou ligando a máquina de lavar roupa, porque realmente eu preciso fazer isso, que é o horário que eu tenho, vamos conversar, mas eu até mandei uma foto, mexendo com a Giovana, porque é isso, é um dia a dia complicado. Claro que hoje eu sei que é temporário esse meu espaço aqui de tempo dentro da chefia, então eu procuro aproveitar o máximo para poder deixar um bom legado para a minha instituição e para os meus colegas policiais, mas em nenhum momento me descuidando da família. Então é desafiador muitas vezes sair de casa e o teu filho te olhar e dizer, hoje eu queria que tu ficasse comigo, né? Ou que horas tu vai voltar? E hoje mesmo eu disse para ele, olha, hoje eu só volto à noite, porque eu não consigo chegar à tardinha, que é o horário que ultimamente eu tenho conseguido chegar, mas às vezes nem isso. Então é um desafio. Eu acho que a mulher também tem um sentimento muitas vezes de culpa
né, de culpa de não conseguir cuidar como gostaria dos seus filhos, do seu marido, das suas coisas, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Eu sempre procurei ter esse equilíbrio em tudo que eu fiz e não deixar que a essência feminina, mesmo num cargo extremamente masculino, como sempre foi, né, esse cargo de delegado de polícia inicialmente e hoje de chefe de polícia, porque eu te confesso que eu estou sentada numa mesa que nenhuma mulher antes sentou. Na minha primeira semana, em janeiro do ano passado, quando eu assumi, eu vou contar uma coisa para vocês. Essa mesa é uma mesa antiga que inúmeros chefes de polícia utilizaram. E é uma mesa que a gente manteve. E quando eu cheguei, eu não conseguia cruzar as pernas, porque a mesa é antiga e ela tem uma gaveta. Isso foi o primeiro sinal que me fez realmente dizer: realmente é o protagonismo. Uma mulher chegou aqui, porque nós mulheres sentamos e cruzamos as pernas. E esta gaveta de uma mesa tão antiga não permitia. Isso é sinal de que nenhuma mulher sentou, porque os homens se acomodam de maneira diferente, né? As mulheres são diferentes na essência e que bom que nós somos diferentes. Eu sempre digo, eu não quero uma instituição que seja somente de mulheres ou somente de homens. Nós hoje somos 38% de mulheres na Polícia Civil, então 2.000 mulheres policiais. Nós temos mais de 2.000 mulheres hoje na nossa instituição e eu tenho absoluta certeza que o ingresso da mulher nessa instituição fez toda a diferença e continua fazendo. Eu acho que esse é o grande segredo da vida, é as mulheres continuarem sendo mulheres femininas, onde quer que estejam, trazendo esse olhar feminino e toda aquela carga de mãe, de preocupação de marido, de preocupação com casa, porque isso faz parte, a gente não precisa esquecer disso para poder estar em um determinado cargo. Não, a gente traz junto, e eu acho que isso é o grande diferencial, né, das mulheres, que elas conseguem fazer várias coisas juntas. É um desafio, é um leão por dia, eu digo que eu mato um leão por dia aqui estando hoje nessa cadeira, mas é algo provisório, é algo que eu tenho o maior orgulho de hoje poder dizer que estou representando todas essas minhas colegas, mas não somente as que estão hoje na instituição, porque se tu me permite contar um pouquinho sobre a história da Polícia Civil e a história das mulheres na segurança pública, é uma história que remete lá na década de 70, quando as primeiras investigadoras, as primeiras escrivãs e inspetoras ingressaram na segurança pública com um único objetivo, e inicialmente era revistar outras mulheres suspeitas. Não se admitia, no auge daquele movimento feminista, um homem revistar outras mulheres, e foi assim que as mulheres ingressaram na segurança pública. E nós, agora, delegadas de polícia, as primeiras que ingressaram no Rio Grande do Sul, foi somente em 1988. Então é uma história muito recente. Foram 3 delegadas que passaram no concurso de 1988 com uma missão específica. Passaram porque havia toda uma pressão de abertura de delegacias especializadas de atendimento à mulher e foram as 3 primeiras delegacias, em Caxias, Canoas e Porto Alegre. Por isso passaram somente 3 mulheres, para titularizarem essas delegacias. Então nós entramos para cuidar de outras mulheres e às vezes a gente ingressa e qual é a diferença? É que essas mulheres permaneceram dentro dessa instituição e por permanecerem e não se entregarem, apesar de qualquer problema que tenham enfrentado ao longo do caminho, é que hoje nós temos uma delegada mulher chefe de polícia. E o meu legado, a única coisa que eu quero deixar é que tantas outras possam vir de maneira muito natural, sem ser notícia, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar onde quer que a gente esteja. Exato, Nadine. E hoje de tarde nós conversávamos no grupo, né, da Júris, dos colegas, e aí o colega colocou, a Nadine tá live, né? E aí eu fiz o comentário, realmente, ela é muito poderosa, né? Uma mulher muito poderosa que nos orgulha, mas é isso que tu falou, assim, da tua essência, ela continua, tu é a mesma, né? A Nadine que a gente conheceu lá há 21 anos atrás, então o quanto isso é importante, quanto é bacana, porque na verdade as pessoas passam, né? As instituições ficam,
os registros que cada um deixa, né, na sua história, são escolhas pessoais. Então, poder contar contigo na abertura dessas lives, assim, que já adianto para as pessoas, e agradeço aqui todos que estão nos prestigiando, né, nessa noite, de que serão mais 5 mulheres convidadas que também têm histórias lindas de vida. Então, Nadine, a tua marca, de fato, para todos nós, essa questão de você continuar a mesma, né? De você ser aquela Nadine, e isso que é bacana. E assim, da mesma maneira eu me vejo, né? A gente muda, claro que sim, mas a essência, a paixão por viver, né? A paixão por realizar. Todas nós temos histórias de luta, independentemente do cargo, da profissão, né? Para a mulher é sempre muito desafiador. Mas eu acho assim que nós precisamos colocar isso, de que para nós também é muito difícil, né? Não é fácil, a gente não foi carregada, né, ao lugar onde a gente ocupa hoje. Nós construímos isso, e isso não se faz da noite para o dia, e daí vem essa questão dos jovens, né, do imediatismo, daquela coisa eu quero ligeiro, eu quero para ontem, né, não ter aquela paciência de se entregar às experiências que são, ao fim e ao cabo, aquilo que nos constitui como pessoas e como profissionais. A gente está aprendendo todos os dias, né? Cada caso que se apresenta é um novo desafio, cada movimento que a gente tem na nossa vida pessoal, profissional, está nos constituindo, e a gente nunca está pronto, né? Então, eu acho que isso é lindo, assim, passar, e passar para essas tantas mulheres e homens que estão nos assistindo, de que por trás dos nossos cargos e da nossa profissão, existem seres humanos, né? Seres humanos que cuidam de outros seres humanos. E aí eu queria te perguntar assim, você ficou então você, né, a doutora, a senhora, ficou por 6 anos, né, titular da Delegacia de Polícia Especializada no atendimento à mulher vítima de violência. Nos conta um pouco dessa tua experiência justamente voltada à proteção dessas vítimas, né? E também já complemento de qual é o teu olhar em relação aos homens, né? Eu sempre digo e repito, homens e mulheres juntos são melhores. Então, a gente tem que ter um olhar para ambos, né? Nós precisamos olhar para as pessoas dentro da sua individualidade e com cuidado, né? Cuidando dos dois, porque na verdade as relações elas se constituem e elas apresentam esses desafios e muitas vezes vão e a gente está assim cansado, né? De ouvir tanta violência, né? Cada vez mais. Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência em frente às DEANs. Eu fiquei mais de quase 7 anos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui de Porto Alegre, na capital, e eu acho que até eu posso voltar um pouquinho, porque me faz lembrar da época em que eu ainda estava num plantão na região metropolitana, né, um plantão em Gravataí, especificamente, e me recordo ali, foi justamente eu peguei a transição da Lei Maria da Penha, a implementação da Lei Maria da Penha e a dificuldade que nós tínhamos nos plantões policiais, muitas vezes, de dar uma resposta a essas mulheres vítimas de violência quando se entendia que aquele crime era um crime de menor potencial ofensivo, que bastava o agressor dizer que compareceria em juízo, assinar esse termo de compromisso e ele seria liberado. Então, eu peguei um pouco justamente essa transição também nos plantões. E ali eu me descobri a delegada que também tinha que ser a delegada feminista. E feminismo não é o contrário de machismo, feminismo no sentido de defesa de outras mulheres. Eu descobri, não foi nem na Delegacia da Mulher, foi antes, eu descobri vendo os inúmeros casos de violência que as mulheres estavam acometidas, principalmente uma violência que acontece dentro de casa, uma violência dos pares, né, maridos, ex-maridos, companheiros, enfim, padrastos, pais,
de que que eu tinha que levantar essa bandeira também. E aí, imediatamente, eu fui convidada para assumir, então, a Delegacia da Mulher de Porto Alegre, e aqui em Porto Alegre, e até hoje, infelizmente assim, são 40 mulheres por dia que vêm registrar ocorrência, que vêm procurar um socorro da instituição da Polícia Civil. E o que a gente percebe? Eu batia muito nisso e continuo, né, hoje também falando, mesmo estando na condição de chefe de polícia, que há uma necessidade de olharmos homens e mulheres. Não basta, nós não vamos resolver esse problema quando a gente focar somente na mulher. Nós temos que tratar o homem, nós temos que trabalhar o homem, e o homem também precisa de ajuda. Muitas vezes é a família que precisa de ajuda, né? Acho que, não quero trazer dados aqui, mas a gente tem que falar sobre isso também, que os principais indicadores, por exemplo, dos feminicídios no Rio Grande do Sul, são seguidos de suicídios, 20% deles são seguidos de suicídio. O que esse número nos diz quando 20%, mais de 20% dos feminicídios são seguidos de suicídio? É que são duas pessoas, são homens e mulheres, que estão precisando de ajuda e que estão precisando de um olhar, que não pode ser um olhar só do Estado, só das forças de segurança, tem que ser um olhar de todos, tem que ser um olhar de todo o sistema de justiça criminal, e aí inclui judiciário, Ministério Público, os advogados, os policiais, tem que ser uma rede de atendimento que também precisa estar com esse olhar diferenciado. Nós temos alterações na Lei Maria da Penha agora, que vem positivamente trazer a necessidade dos agressores, por exemplo, comparecerem em grupos reflexivos. Isso é a grande mudança, acho que essa é a essência. Nós não podemos trabalhar, quando a gente fala de violência contra a mulher, somente com os olhos voltados para a mulher, porque o homem, se não tratado, se ele não se der conta de tudo isso que está acontecendo, ele vai ser um futuro abusador e vai ter uma outra vítima. Então, quer dizer, a gente precisa falar sobre isso. Então, acredito que assim, essa minha experiência que eu tive dentro da DEAN me fez ver o mundo com outros olhos, me fez ver também a importância das mulheres estarem em chefias, em lugares de comando, para mudar também essa cultura, porque muita coisa é cultural. Nós não queremos, eu sempre digo, e dou o exemplo de novo da minha instituição, nós não queremos que seja 50% homens, 50% mulheres ou mais, nós não queremos que as mulheres tomem conta, não é isso. Eu dou um exemplo, por exemplo, locais de crime, que é o que a gente faz todos os dias, e essa é a nossa essência, né? Nós somos homens e mulheres policiais que vamos a um local. Quando o local de crime tem a composição de um policial homem e de uma policial mulher, esse local de crime, ele é muito mais rico. Por quê? Porque a mulher enxerga determinadas coisas que o homem não enxerga e vice-versa. E é essa simbiose que funciona, e é essa simbiose que tem que funcionar, então, dentro das famílias, com a sua, claro, cada um respeitando os seus espaços, mas eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessa união de esforços entre os gêneros, para que a coisa efetivamente dê certo. Então, não é o objetivo da live a gente falar sobre violência, mas quando a gente fala sobre empoderamento, sobre protagonismo das mulheres, automaticamente a gente também tem que falar. É isso, são os protagonismos, são os empoderamentos, que gerarão respeito, principalmente dessa geração que vem, porque nós, mulheres, somos responsáveis muitas vezes por criar os nossos filhos homens, então essa igualdade que, na verdade, a gente quer um equilíbrio, né? Nós não queremos ser iguais, nós não somos iguais, eu nunca quis ser igual a um homem e nunca... procuro não me comparar, quando comparo eu procuro não comparar, porque eu digo, olha, não tem como me comparar, porque ele vai pensar de um jeito e eu penso de outro, porque eu sou mulher, eu tenho uma essência diferente, né? Nós temos que saber em que momento pode haver essa simbiose, para que, no meu caso, na minha profissão hoje, que eu possa melhorar a vida do cidadão e trazer mais segurança com esse trabalho de olhares de homens e mulheres policiais. Essa é a minha grande preocupação hoje, estando na administração da chefia da Polícia Civil. Nadine, aproveito para te contar que, enquanto eu estive presidente do CONDIM, do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, aqui em Santa Rosa, um dos projetos foi exatamente ter esse olhar para os homens.
Então, me chamou muito a atenção, teve uma oportunidade que nós fomos, um grupo de mulheres, para dentro do presídio, para fazer uma palestra, uma fala para homens e mulheres, enfim, e um dos assuntos era, obviamente, a questão da violência contra a mulher. E aí eu perguntei, abri, né, para quem quisesse fazer perguntas, enfim, e um cara que estava lá preso me disse assim: olha aqui, doutora, eu tô aqui preso pela Lei Maria da Penha, mas eu vou dizer para a senhora, nunca ninguém veio me perguntar como que as coisas aconteceram. Eu tô preso porque ela foi lá, denunciou e foi preso, tô preso aqui. Aí outro também falou, sabe? E a partir daquela fala, nós implementamos um projeto, então também em parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, e fizemos um evento para os homens. E aí nos chamou tanta atenção, nós ficamos uma manhã toda no fórum, aqueles homens escutando assim, quietos. Muito, eles estavam sedentos de informação. Um disse assim, mas eu nem fiz sangue nela. Entende? Então, quando eu te pergunto essa tua visão em relação à figura masculina, né, dentro de toda essa problemática da violência contra a mulher, é justamente para te dizer assim que me chamou muito a atenção isso e do quanto sim nós precisamos ter um olhar para os homens, né? E depois que terminou o evento, eles ficaram. E aí eu tava voltando para casa e a gente distribuiu uns livrinhos assim. E eu passei por dois e eles com os livrinhos na mão. Eles poderiam ter posto na primeira lata do lixo, né? Muitos mas estavam com o livrinho na mão. Então eu acho que é isso, essa tua fala assim, é muito interessante, muito apropriada e que bom, né? Nós precisamos nos conscientizar de que são duas pessoas que precisam igualmente, né, desse olhar. E é importante isso, doutora Giovana, porque isso é que vai fazer a diferença, isso que vai mudar todo esse nosso panorama hoje de violência, de discussão, né, de aumento ou de diminuição dos indicadores de criminalidade em relação à mulher. É algo que não pode ser resolvido somente no âmbito penal, no âmbito criminal. Nós temos que ampliar essas nossas visões, nós temos que fazer com que as redes de atendimento atendam também, enfim, que tenham esse olhar em relação aos homens, porque senão, eu tive vários casos dentro da delegacia que no momento do interrogatório acabava ouvindo e dizendo, mas o senhor aqui de novo, daí teve um que uma vez me disse assim, não, delegado só um pouquinho, não é mais com a dona Maria, eu tô casado com a dona Joana agora, a Maria nunca mais vi. A senhora me disse que não era mais para eu perseguir a dona Maria, eu nunca mais vi a dona Maria. Eu estou cumprindo o que a senhora me disse. Então, na verdade, ele está reproduzindo, porque quem está precisando de ajuda é ele. E isso a gente observava muito e continua observando dentro da delegacia, né? Não só da delegacia da mulher, mas de todas as delegacias. Então, é importante esse teu olhar, né? Como advogado, acho que o papel também dos advogados são importantes nessa área, eles precisam se engajar, eles têm muitas vezes esse acesso com as vítimas ou com os próprios agressores, então eles podem ajudar nessa composição desse problema e dessa mudança, que é, como eu já disse anteriormente, é uma mudança cultural. Hoje se passa necessariamente por uma mudança de cultura, por uma educação diferenciada também dos nossos jovens, para que a gente termine ali, mais adiante, né, a gente não vai conseguir terminar com a violência, mas pelo menos que a gente diminua em indicadores realmente aceitáveis, porque não se pode aceitar que uma mulher seja morta, enfim, pelo fato dela ser mulher, né, pelo fato dela querer um protagonismo, pelo fato dela querer ser empoderada, pelo fato dela querer ocupar um espaço e muitas vezes aquele sentimento de posse e de propriedade de um companheiro ou de um ex-namorado, o que a gente mais ouve dentro das delegacias? Ah, mas ela disse que não queria ser mais minha, então se ela não vai ser minha, ela não será de mais ninguém. É isso que a gente escuta. E isso é exatamente cultural. Então, acho que o início da nossa live também foi falando sobre o papel, o que a gente quer deixar para o mundo, a impressão digital, que nós, como mulheres, temos a responsabilidade também de mudar isso. Os homens ao nosso lado,
E nós, como mulheres, mudando, ocupando os espaços que muitas vezes não são aqueles que a gente sonhou, né? Eu me lembro, assim, quando, lá atrás, quando eu resolvi fazer o curso de Direito, o meu avô me disse, mas Nadine, ser advogado é uma profissão para homens. Então, vocês imaginem se o meu avô estivesse vivo hoje, me vendo como chefe da Polícia Civil. Se na cabeça dele, ser advogado era uma profissão masculina, e isso foi lá em 94, quando eu fiz o vestibular. Vocês imaginem, né, na cabeça dele, naquela cultura em que ele vivia, se ele iria, daqui a pouco, como é que ele receberia isso de ser uma delegada. Eu me recordo também, agora conversando aqui, a minha primeira semana na minha primeira comarca, que foi Santo Antônio da Patrulha, que eu fui para um balcão da delegacia, porque efetivamente nós fizemos todo um curso de formação, mas nós aprendemos a ser policiais, a ser delegados no nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. E eu fui ao lado de um policial que estava atendendo um senhor no balcão que tinha sido vítima de roubo de veículos em Santo Antônio da Patrulha, e ele registrou ocorrência, eu atendi, eu expliquei como é que seria a investigação, eu comecei a falar sobre as primeiras diligências, ele agradeceu e me disse, ai moça, muito obrigada, eu teria como falar com o delegado de polícia? E aí eu disse para ele, olha, eu sou a delegada, eu assumi faz uma semana, eu sou a delegada. E ele simplesmente não acreditou, porque o município não tinha tido ainda uma delegada mulher, e isso foi em 2004, há 16 anos atrás, não é um século, há 16 anos atrás. Eu tive que levar ele para dentro do meu gabinete e dizer, não, o senhor vai conversar comigo então dentro do meu gabinete. Ele continuava não acreditando. E entrando no gabinete, ele me pediu desculpa, ele disse, desculpa, eu não sabia que no município já tinha uma delegada, eu não sabia que já tinham delegados, hoje já é mais natural. E aí eu fico pensando, se há 16 anos atrás ele me fez essa pergunta, essa provocação, e disse que queria falar com o delegado, eu imagino o que as minhas colegas, lá na década de 70, lá em 1988, quando assumiram, quando fizeram um concurso público que perguntavam o nome completo do Pelé, o nome completo do Garrincha, perguntavam quais eram os nomes dos 11 jogadores da seleção brasileira, perguntas nitidamente do mundo, naquela época, num mundo extremamente masculino. Hoje, a gente já até entende um pouco de futebol, a gente já conhece mais ou menos os jogadores, então mudou, o mundo está globalizado, mas naquela época eram perguntas que para a carreira jurídica não interessavam, mas eram nitidamente com o intuito de excluí-las do concurso. E elas passaram quando houve a necessidade de ter 3 titulares mulheres para assumir as delegacias das mulheres, porque os homens, os delegados, não queriam esta função. Então, essa é a nossa história. Foi assim que nós ingressamos dentro de uma instituição que era masculinizada, que talvez era machista e que ao longo dos anos se reinventou. E que bom que tem hoje essa dicotomia. Então, eu tenho inúmeras histórias para contar e que não são histórias, são histórias recentes, de 10, 15 anos atrás, de certos, eu não digo preconceitos, porque eu nunca sofri preconceito, isso eu acho que a mulher também tem que buscar o seu espaço e não ficar, às vezes, reclamando que está sofrendo preconceito. Eu nunca sofri preconceito, para mim isso não é um preconceito, sabe? Eu fui lá e eu disse para ele, olha, sou eu a delegada, vamos conversar, já lhe expliquei, e é a vida que segue. Eu acho que é isso que nós mulheres temos que fazer, né? Não aceitar, obviamente, mas responder à altura e seguir em frente, né? Acho que levantar a cabeça, sacode a poeira, levanta a cabeça e vamos em frente. Eu acho que eu pautei sempre isso e é isso que eu vou continuar fazendo. Nadine, a doutora Nadine, agora me ocorreu durante essa tua fala de que nos concursos era pedido então o nome completo enfim, eu me lembro que recentemente teve, eu não sei agora qual é o concurso público que foi, mas qual é o nome da chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então, Nadine, te pergunto, como é que a Nadine mulher, né, administra esse marco na história? Porque você, de fato, fez história, né? Está fazendo história. Eu acho que você se tornou assim uma mulher admirada por homens e mulheres pela tua postura, né? Frente
ostentando então esse cargo. E eu queria te pedir, nos conta assim, tu tem essa dimensão dessa importância, assim, desse marco histórico depois de 178 anos da Polícia Civil, você ser a primeira mulher a assumir esse cargo de chefia? Como é que tu se sente com tudo isso? Às vezes ainda não. Acho que ainda eu não tenho essa dimensão. E realmente, assim, essa pergunta, o dia que me mandaram a prova do concurso, foi um concurso municipal, o dia que eu olhei o meu nome, eu disse, não, isso não é verdade, né? E aí várias pessoas me mandando, e aí começa a pensar, bom, realmente eu estou fazendo a diferença, eu estou mudando o rumo, talvez, de algumas coisas, e por outro lado, eu penso assim, que bom que eu estou fazendo isso, que bom que eu consegui fazer isso, e eu acho que eu tenho muita coisa a mais para fazer, eu acho que isso me move, né, é querer dar o exemplo e dizer para todas as mulheres, para todas as meninas, vão em frente, onde quer que vocês estejam, foquem sempre para cima, né? Olhar sempre para cima, ter certeza que a gente pode. Eu não me enxergo, às vezes eu tô aqui, tô coordenando, tô comandando, e às vezes chega alguém e diz assim, bom, a última decisão é a da chefe, qual é a tua decisão? E aí às vezes eu me dou conta, realmente, eu tenho que dizer se é para ir ou se não é para ir, se é para fazer ou se não é para fazer. Vamos lá, vamos decidir, e aí eu decido. Então, assim, eu acho que eu ainda não me dei conta de toda essa história, me dou conta às vezes, principalmente, por exemplo, quando o meu filho, e por outro lado também é uma responsabilidade, porque outro dia eu ouvi do meu filho dizendo questão de prova, de colégio, enfim, e ele queria saber se eu já tinha rodado, se eu já tinha pegado recuperação, e eu disse, filho, a mãe já pegou recuperação, e ele me olhou e me disse assim, mas mãe, não pode, tu é a primeira chefe de polícia do Rio Grande do Sul. E eu disse, sim, meu filho, eu sou a primeira chefe de polícia do Rio Grande do Sul, porque eu errei muito, porque eu caí, levantei a cabeça e disse que ia em frente. E aí ver ele falando isso para mim, um menino hoje com 10 anos de idade, e ele disse assim, mãe, tu é a primeira mulher. Então eu vejo, e eu me recordo aqui, me permita citar a desembargadora Maria Berenice. A desembargadora Maria Berenice, quando eu ganhei o meu filho, eu não queria mais voltar para a delegacia da mulher, porque eu achava que eu não ia dar conta. Eu estava com uma criança, eu não tinha ninguém em Porto Alegre, eu não tinha os avós, não tinha um irmão, não tinha ninguém, e era eu e o meu marido e o meu filho de 6 meses de idade, e eu tendo que voltar a trabalhar. Numa delegacia que realmente te exige muito, não só durante a semana, mas aos finais de semana, é celular que não para de tocar, são eventos que a gente precisa ir, são palestras que a gente precisa dar para comunicar, para incentivar as mulheres a denunciarem a violência contra a mulher, fora todos os procedimentos e as investigações de uma delegacia que na época eu tinha 21 mil inquéritos policiais em andamento. E eu voltei e disse na época para o chefe de polícia que eu achava que eu não tinha mais condições de ficar na delegacia da mulher. E fui num evento e conversando com a desembargadora Maria Berenice, era eu e ela dando uma palestra, na palestra, ela me olhou e ela me disse assim, Nadine, não desiste, porque o teu filho, que ele tinha 6 meses, né, um dia ele vai ter o maior orgulho da mãe que ele tem. E aquilo me marcou tanto que eu voltei para casa e eu disse assim, quer saber? Eu vou tentar, eu não vou me entregar, né? Eu já estou há tantos anos, eu já fiz um bom trabalho na delegacia da mulher, mas eu acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer. E aí que a gente criou as coordenadorias das DEANs, a partir daí que eu fui coordenadora de todas as DEANs, então se não bastasse ser a titular da delegacia da mulher, com uma criança de 7 meses que eu larguei dentro de uma escolinha que passava o dia inteiro na escolinha, porque ele não tinha com quem ficar, e que quando adoecia, ou colocava embaixo do braço e vinha para dentro da delegacia trabalhar junto, ou se revezava com o marido, que é fundamental, essa parceria também, para que as mulheres possam ocupar esses espaços, nós temos que ter parceiros ou parceiras, seja quem for a companhia que a gente tiver ali ao lado, que eles compreendam também, né, que existem momentos, tem momentos que é o momento do homem, tem um momento que é o momento da mulher, e o casal também tem que entender isso. E a partir daquela fala da desembargadora, eu disse, quer saber, eu vou dar conta. E eu fui lá e fiz mais ainda, porque aí eu fui a coordenadora, eu levei adiante vários projetos que eu tinha em mente,
com uma criança que ficava doente, com uma criança que pegava todas as viroses, que a mãe vai me entender exatamente isso, viroses que passavam para mim, que eu também passava mal e vinha trabalhar. Então, quer dizer, foi uma mulher, vejo, estou aqui comentando porque me lembrei agora dela, uma mulher que também foi protagonista, né? A desembargadora teve o seu protagonismo, ela já não estava mais como desembargadora, ela, por acaso estava num evento comigo, e que me falou algo que eu olhei para o meu filho e eu disse assim, quer saber, tu vai ter orgulho da mãe que tu tem. Eu não vou largar um sonho, que era continuar trabalhando na delegacia da mulher, continuar fazendo diferença, defendendo as mulheres de alguma forma, mas eu não vou deixar de ser uma mãe ruim ou menos mãe, né, por causa disso. Eu vou tentar equilibrar. E talvez, se eu não tivesse feito isso, hoje eu fico pensando, né, se não tivesse continuado na delegacia da mulher, colocado vários projetos em andamento, eu não estivesse aqui hoje como chefe. Então, a minha função aqui como chefe é dizer para todas as meninas e mulheres, vão em frente, porque a gente consegue. Se tiver que matar um leão por dia, a gente mata um leão por dia, mas a gente segue sendo mulher, mãe, esposa, cuidando da unha, do cabelo, de tudo que a gente se preocupa, e eu acho que é isso que dá certo. Que bacana. Eu penso que as pessoas que estão nos assistindo, né, estão muito felizes assim de poder ouvir essa essência mesmo, né? E era esse o propósito de trazer o humano, né? Trazer essas histórias de bastidores que muitas vezes as pessoas olhando assim parece que é tudo tão fácil, tão simples e sempre colocando, para ela é fácil, né? Não, para nenhuma é fácil, né? Mas a gente dá conta sim. E é tão bom te ouvir e saber que também, da mesma forma, eu assumi uma carreira que tem autonomia, né? Que me dá uma certa liberdade, mas também que muitas vezes não me dá a segurança que eu gostaria, né? Especialmente no início da minha carreira, mas também de dizer da importância de a gente ter essas relações, de ter o privilégio de ser mãe, né? E não importa mãe se gerou, não gerou, de exercer essa função, né? De ter sim companheiros que nos ajudam e de sermos realmente orgulho dos nossos filhos. Eu acho que isso é bacana, eu trabalho muito aqui com famílias, então isso é sempre um norte, é sempre aquela... as pessoas precisam muitas vezes ouvir, né? Não, só um pouquinho, a criança cresce, e o que ela vai te sentenciar, né? E aí, o que vai ser? É o teu exemplo, né? Os filhos acabam sendo o espelho da gente, e por mais que a gente se ausente, eles sabem, né? Os meus filhos eram pequenininhos, e falava, quando eu estava saindo para trabalhar cedo, mãe, por que tu vai ir, né? Então, primeiro porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, e depois é óbvio, eu vou atrás do dinheiro para pagar nossas contas, né? Mas sempre dizer para eles assim, da paixão pelo exercício da profissão. Então, quando tu consegue te identificar, né, com aquela profissão que nem era o que era o teu sonho, né? Porque quando a gente é jovem a gente sonha muito, mas assim, que se concretiza isso e que tu pode no teu dia a dia conciliar isso tudo, né? E amar ser advogada, delegada, juíza promotora, enfim, vendedora, qualquer profissão, né? Se você desempenha ela com paixão, tu vai ser, as crianças vão te notar, elas vão te perceber e principalmente vão te admirar. Então, Nadine, que bom ouvir tudo isso de ti. Eu te agradeço muito, 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 né, esse convite. Eu acho que o propósito, ele é bem esse, de contar as nossas verdades, né, e de propiciar que outras tantas se inspirem também. Então eu gostaria, nós já vamos agora ir para a parte final da nossa live, a gente não quer tornar isso cansativo, né, para as pessoas. Eu queria que tu nos passasse, você, a senhora doutora Nadine, nos passasse então uma mensagem, né, de encerramento desse nosso encontro, num período tão desafiador que nós estamos passando, né, nesse 2020. Então, por favor, nos fale aí do que tu nos deixa de mensagem. Acho que a grande mensagem para esse momento desafiador é: não vamos desistir. Acho que temos que seguir em frente, é possível,
os desafios estão aí para serem superados, e esses momentos também é que surgem, né, as boas iniciativas, os grandes líderes, e quando a gente fala em mulheres, a gente fala muito de cargos, de carreiras. Eu estava te ouvindo aqui falar e fiquei pensando, a mulher, ela tem que estar aonde ela quiser. Se ela quiser ser uma dona de casa, que ela consiga esse seu espaço dentro daquela casa, que ela se empodere como dona de casa e que ela efetivamente exerça esse papel, que esse papel é fundamental. Às vezes a gente fala muito de carreiras, de cargos, e muitas mulheres se enxergam e se encontram dentro de casa, e que bom que nós temos mulheres que também se encontram dentro de casa e que fazem essa diferença. Então, acho que o meu grande recado é, nesse momento desafiador, acreditar que tudo vai passar, acreditar que a gente vai sair mais fortalecidos, né? Sairemos mais fortalecidos, acreditar, principalmente as mulheres e meninas que estão nos ouvindo, e os homens também, estejam ao nosso lado, incentivem cada vez mais as mulheres a realizar os seus sonhos. Eu tenho certeza que essa simbiose de homens e mulheres é que vai fazer a grande diferença no mundo, para que a gente tenha, então, dias melhores, dias mais tranquilos, um mundo mais igual. Nós não queremos, eu falo muito de igualdade, mas eu acho que a grande palavra é a equidade, né? A equidade entre todos nós. Só quero te agradecer por essa oportunidade. A gente estou encerrando o meu dia aqui muito bem, feliz, né, por estar com a doutora Giovana, que é, sim, um grande exemplo para todos nós. É um exemplo para mim, é uma amiga querida, uma amiga que a vida nos deu, e isso também acontece nas vidas das pessoas. As pessoas se encontram, e eu acredito muito que as pessoas não se encontram por acaso. A gente se encontra por algum motivo, e se encontra, e se desencontra, e se encontra de novo, e isso é o que faz a vida girar e faz dar certo. Se não deu certo hoje, não deu certo amanhã, acredite, porque lá na frente tem alguma coisa preparada e te esperando. O que a gente não pode fazer é parar, né? Não pode parar, não pode simplesmente desistir, não pode se entregar. Então, só tenho que agradecer pessoalmente, né, como Nadine. Depois que a gente entra na instituição, eu não sou mais a Nadine, eu sou a delegada Nadine, porque a gente carrega esse nome e carrega com muito orgulho, é a delegada Nadine. A gente ganha um novo nome quando a gente entra para a polícia. E hoje, estando, né, neste local, como chefe de polícia, só tenho que agradecer todo o respeito que eu tenho, que eu recebo, principalmente dos meus colegas policiais, homens e mulheres, que não param, estão sempre à disposição da população. Apesar de todas as dificuldades, acho que os policiais, são exemplos também um pouco dessa garra. Então, que as mulheres se inspirem, né, em tudo isso, no pouco que a gente conversou aqui, e saibam que lugar de mulher é em qualquer lugar. A gente pode e deve estar. E, principalmente, que a gente deixe a nossa impressão digital onde a gente quiser, mas que deixe aquela impressão digital de mulher, que a gente não perca essa essência nunca, porque eu acho que é isso que nos diferencia e que faz com que o mundo seja melhor. Só tenho que te agradecer, doutora Giovana, pela oportunidade, e estarei sempre à disposição em nome da instituição e também pessoalmente. Obrigada. Doutora Nadine, lhe ouvindo agora, né, te ouvindo, eu me parei aqui para pensar um pouco em relação a tantas mulheres que a gente vê, lógico, nessa série que a gente vai apresentar aqui, são as mulheres e o direito, mas como tu bem disseste, as mulheres devem estar onde elas quiserem estar. E uma coisa que tem me chamado a atenção nesse período é de quanto as mulheres e homens também são criativos no sentido da sua sobrevivência, né, nesse período, e fazendo bolo, e fazendo artes, e fazendo, criando e se desenvolvendo. Então, assim, realmente, uma mulher pode estar dentro da casa dela, produzindo também lindamente, cuidando dos filhos. Ela tem que estar feliz, ela tem que se sentir
plena. Na verdade, a felicidade são momentos, né? Eu acho que assim, tu chega numa fase da vida onde a palavra plenitude, né? E principalmente serenidade. Os desafios, eles estão postos, né? A todo dia, a todo momento. Mas quando você se permite estar serena e plena, as coisas acontecem, né? Então, também parabéns por todas essas mulheres incríveis aí, que mesmo não tendo uma profissão fora de casa e um cargo, enfim, estão aí batalhando para sustentar suas famílias, enfim, sendo protagonistas também, né? Então, Nadine, quando eu criei esse projeto, né, eu presenteei cada uma das convidadas com uma palavra, e a tua palavra não poderia ser outra senão protagonismo. Então, parabéns pelo teu protagonismo, parabéns pela tua coragem, parabéns por ser essa mulher grande, essa mulher incrível, essa mulher que me enche de orgulho por ser minha amiga. Parabéns pelo que tu é. Eu fico muito honrada, muito feliz e emocionada, né, aqui, de poder realmente estar abrindo essa série aí de lives contigo. Tá bem? Nadine, muitíssimo obrigada. Espero que possamos nos encontrar pessoalmente, né? E que tu tenha ainda mais sucesso. Com certeza a tua marca está registrada aqui agora e para todo sempre. Então, beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco até esse momento. Agora vamos curtir um Grenal, né? Isso, então, obrigada mesmo. Nós vamos deixar agora no finalzinho o link da nossa próxima live com a nossa próxima convidada. E contamos com a presença, a audiência, né, de vocês, agradecendo imensamente. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui falando com cada um de vocês. Uma boa noite a todos.